Olá, eu vou retomar um tema, embora não tão profundamente como há tempos atrás foi feito, é sobre o puer aeterno. Porque é um assunto muito atual com relação à identidade do masculino. Tem texto que eu escrevo também sobre a crise de identidade masculina. E o problema dessa crise de identidade masculina, ela se deve a esse arquétipo do puer aeterno. Não é um transtorno que está previsto ou colocado no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, mas é um processo que não se desenvolveu plenamente. O PUER, ele carrega o complexo materno porque a maternidade é um poder extraordinário, maior do universo, a capacidade que uma mulher tem de trazer uma pessoa à vida. Mas quando ela traz a pessoa à vida e ela fica dona daquela pessoa e aquela pessoa fica dependente dela, então nós temos um problema de desenvolvimento pleno da identidade madura. E o puer eterno, ele fica o tempo todo como um adolescente. Ele fica ligado a esses jogos perigosos, a questão toda ligada a uma identificação com esses filmes de mocinho e bandido, que nos dias atuais é uma coisa bastante piegas, se a gente for pensar bem, né? Mas esses filmes fazem um sucesso tremendo, vende muito, né? E o Puer Eterno é como se o tempo dele não tivesse chegado. Ele se acha uma pessoa importante, um gênio incompreendido, que em algum momento, alguma coisa muito importante, seja na ciência, nas artes, na filosofia ou qualquer outra, vai ser descoberta por ele. E ele nunca entra no tempo real. Então, ele só tem imaginação, ele não tem raiz, porque a raiz é dada pelo lado da paternidade, que entra na relação da mãe e filho para poder cortar essa simbiose, essa ligação afetiva, né? Então, existem duas situações que é levado assim essa identificação afetiva com a mãe, a homossexualidade, sem aqui discutir as questões políticas ou filosóficas dessa questão de hoje, e o Dom Juan. Então, no filme Dom Juan de Marco, um filme que tem uns 20 anos, é muito bem trabalhado esse tema, porque ele se considerava o maior amante do mundo. E ele queria então terminar a vida dele vazia, como num duelo. E aí ele sobe num prédio, né? E quer pular de lá se o determinado cavaleiro importante da Espanha não aceitasse o duelo com ele. Então o filme se passa aí. E ele passa vivendo toda a fantasia dele até que ele consegue se curar. Mas o que cura realmente qualquer coisa é a consciência. E a consciência ela tem que começar pelo conhecimento da estrutura que administra todos os nossos recursos, que é a psique, ou seja, o programa que ele tem várias partes no consciente e no inconsciente que administram os nossos recursos. 2 livros foram escritos com relação a esse tema. Esse Puer a Eterno, como subtítulo A Luta do Adulto contra o Paraíso da Infância, da Marie-Louise von Franz. É muito esclarecedor. E o livro do Puer, do James Hillman, esse é o livro mais completo. Embora ele seja um pouco mais difícil, porque ele se refere a umas questões da mitologia, que é um assunto que não interessa a muita gente. Então, o Puer Eterno seria Eros,
porque a mãe dele nunca quer que ele... A história do conto de Apuleio, quando ele se apaixona pela psique, diferente da psique, e a psique por ele, mas a mãe quer destruir a psique. Então aí encontra-se a questão fundamental da mulher nunca achar, da mãe nunca achar que o filho tem a mulher ideal. Então quando ele desenvolve e arruma uma mulher, ela coloca um monte de defeito nele. E a questão pode chegar até as questões trágicas, como está escrito no livro O Homem e seus Símbolos, onde a Von Franz ela explica essa questão toda, dessa alienação da maternidade em busca da coisa mais importante que ela produziu, o homem, né? Então isso deve a uma questão fundamental que o Freud vai colocar lá no início da psicanálise, que ele chama da mulher fálica, quer dizer, a mulher que produziu um falo e ela quer ser dona dele, porque ela é coadjuvante da vida, porque ela não tem falo. Isso é a ideia primordial que falta para ela. Como o feminino não foi acolhido como deveria, e esse é um grande problema da humanidade, porque é do feminino que vem a vida, é do feminino que vem a ordem, a beleza, a estética, a celebração da vida. Então, essa parte, ela sai com essa produção, então ela vai produzir a mulher ligada ao poder a qualquer custo, ao ponto de, nesse texto do livro O Homem e seus Símbolos, tem uma das pacientes que fala para o marido: quando um de nós morrer, vou mudar-me para a Riviera. Então, como ela emitiu o pensamento, que ela falou, então ela pôde pensar sobre aquilo que ela falou e o marido também. Ué, então quer dizer que você quer que eu morra? Eu vou morrer primeiro para você morar na Riviera e tal. Então, nesse caso, a ação desse elemento interior do inconsciente, que é o ânimos, ele então ficou denunciado, mas nem sempre é assim. Então, mais tarde, na mesma página, ela fala que uma velha e distinta senhora mostrava-lhe o retrato do filho que morrera afogado aos 27 anos, e ela comenta: melhor assim do que perdê-lo para outra mulher. Então, é um assunto extremamente sério e ele precisa de ser abordado, porque senão o homem nunca para num relacionamento, nunca para num trabalho, nunca pode lidar com a sustentabilidade da própria vida, porque o tempo dele não chegou. E ele é ligado aos esportes radicais, porque ele quer se afastar da terra. Então ele quer voar, ele quer a asa delta, ele quer o parapente, ele quer escalar, e ele acha tudo muito natural, porque ele precisa se afastar desse princípio. Só mesmo a formação da consciência e ele poder superar o pai ausente da relação, que dá para ele a direção, porque enquanto a mãe dá a vida e dá tudo mais que a vida traz, o pai dá o rumo. Então o pai que possui o arquétipo do pai, quer dizer, como diz o Cristo no Novo Testamento, eu e o pai somos um, ninguém vai ao pai senão por mim. Então o pai é uma referência, é um princípio. Mas nem todo homem possui esse arquétipo do pai, que ele é identificado pela justiça e compaixão. Então vocês devem entender que hoje está faltando um homem identificado com esse poder para poder organizar a sociedade, as instituições públicas, as empresas, a sustentabilidade do meio ambiente sofre por causa dessa falta de identidade masculina, né? Os homens que foram identificados com esse valor do arquétipo, eles mudaram a história de uma nação inteira, como Abraham Lincoln, que é a alma da estrutura da América, Mandela, da África do Sul, na Segunda Guerra, Winston Churchill, né? Tão importante. E não era aqueles loucos assim, que queria ganhar de qualquer jeito, saía, juntava um exército para poder enfrentar todo mundo e morria uma porção de gente. A própria questão que é colocada pelo Hillman
sobre, por exemplo, os Cavaleiros Templários, que nada mais era do que homens identificados com o arquétipo do puer a eternos. Então, é como eu estava dizendo, é que o tempo dele ainda não chegou. Então, ele pode ter namorado uma mulher, mas ela não é bem ainda o que ela quer, aquela que ele queria. E ele vai passando de uma mulher para outra, de um relacionamento para outro, na busca da mãe, da grande mãe, quer dizer, aquela que a mãe dele representa, que é o poder infinito da grande mãe, que criou todo o universo. Então, é uma questão extremamente importante. Às vezes que eu escrevi sobre esse tema e às vezes que eu apresentei esse tema na internet, ele teve alguns acessos e eu pude passar esse material para as pessoas. E como que cura o puer? Bom, a primeira coisa para curar qualquer problema é a pessoa saber que ele existe. Então, isso é uma questão fundamental que, inclusive, a física vai colocar. Quando Einstein vai dizer, é esquizofrênico esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E o puer, ele não consegue se desligar daquela repetição o tempo todo. Sempre as mesmas coisas, esperando um tempo dele que ainda vai chegar. E a incompreensão que ele sofre. Então, eu penso que o livro do puer, do Hillman, é com certeza o texto mais importante sobre isso, que ele mostra que falta para ele essa parte do masculino, e ele fica o tempo todo na busca. Agora, o contrário do puer seria o avarento, que só tem raiz. Então ele está ligado só à matéria, ele não tem como sair dali. Não é? E o puer eterno, que está melhor explicado, a Von Franz analisa a história do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, que muitas pessoas consideram uma obra espiritualizada, mas na realidade é a história de um homem nostálgico, que não conseguiu sair da mãe e morre na Segunda Guerra, sob o Mediterrâneo, pilotando um caça. Quer dizer, então, a Von Franz explica que ele foi tragado pelos dois elementos femininos, o ar e a água. E os dois masculinos é a terra e o fogo. Então, esses elementos, essa quaternidade, ela se completa. Mas o puer, ele só é dominado pelos elementos femininos. E tem coisas trágicas, inclusive, que acontecem nas obras de arte. Quando você vê, por exemplo, a história do Batman, ele é ferido na infância dele, ele nunca deixa de lutar, ele não pode parar de lutar. Então ele faz um acerto com a sombra, que é o símbolo do morcego, né? O elemento noturno. E o mais doloroso dessa história é a história verdadeira do Christopher Reeve, que representava o super-homem, porque o poder que o puer busca é infinito. Por isso que o super-homem, ele nem é nascido na Terra, ele veio numa cápsula. E aí isso faz muita história, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode mover a Terra, ele pode voar numa velocidade da luz. No entanto, o ator que se identifica com o personagem cai de um cavalo, fica paraplégico e morre. Então não é brincadeira que eu estou falando, é uma coisa muito séria. E a maioria dos homens, eles têm mais ou menos um traço desse. E aí essas histórias todas de acidente que acontece não é por acaso. É que não tem, a vida se mostra para ele finita, e ele não é finito, ele tem uma ideia de superação total. Aí vem essas lutas, né? Que é uma coisa grotesca, se você for pensar bem, um homem chutando a cara do outro e tal. É isso que está aí. Pense sobre isso e qualquer coisa, fique à vontade para entrar em contato, ok? Muito obrigado.